Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é domingo, 1 de junho de 2025. Vamos ver o que temos nessa edição. Olha, recebemos um material bem completo sobre o mercado de carros elétricos e híbridos no Brasil. A missão aqui é analisar a fundo essas fontes, sabe? Cobrindo os detalhes importantes, sem resumir demais, para quem precisa entender bem o cenário atual. Exato. Vamos mergulhar nesses números de crescimento, comparar as tecnologias, né? Elétrico, híbrido, analisar custos, autonomia e, claro, os modelos que estão se destacando aí em diferentes faixas de preço com base no que a gente recebeu. Perfeito. Começando então pelo panorama geral, a primeira fonte aqui. Nosso mercado tá pegando fogo. As vendas de elétricos puros e híbridos plug-ins cresceram mais de 88% de 2023 para 2024. Bateu quase 175 mil unidades. É muito carro. Demais. E olha só, a BYD virou a dona do pedaço. Chegou a responder por 78% das vendas em março de 2025. Impressionante. Muito impressionante mesmo. E se a gente pegar só os 100% elétricos, o salto foi ainda maior em 2024, né? Um crescimento de 219%. Foram mais de 61 mil carros vendidos. Uau! E a BYD, de novo, sozinha, emplacou quase 44 mil deles, quer dizer, 71% desse segmento específico. O Dolphin Mini deles foi chave nisso, ajudou a tornar o elétrico mais acessível, né? Com certeza. Falando em acesso, vamos para os carros mais, digamos, em conta. Até uns 160 mil reais. O BYD Dolphin Mini realmente domina. Foi líder de vendas em 2024, continuou na ponta em março de 2025. É o queridinho do momento. Pois é, começa em R$ 118.800. Tem 75 cavalos, bateria LFP, aquela de fosfato de ferro lítio, de 38 kWh. A autonomia oficial pelo Inmetro é 280 km. Que já é bem razoável para a cidade. Sim, e dizem que na prática, na cidade, passa fácil dos 300 km. Ele arranca bem no trânsito, mas tem um ponto fraco que o pessoal comenta, a suspensão um pouco mole. E na estrada é mais limitado, né? 130 km de máxima. É, foco urbano. E como alternativa, bom, tem o Renault Kwid E-Tech. O preço oficial é R$ 139.990, mas ele já apareceu em promoção por R$ 99 mil, né? Uma diferença grande. Verdade, tem que ficar de olho. Ele tem 65 CV, a bateria menor, 26,8 kWh e a autonomia bem mais limitada, 185 km pelo Inmetro. Foco total na cidade mesmo. Oferece 6 airbags, conectividade. Mas o preço normal dele é 21 mil acima da versão a combustão, né? Com limitações claras de autonomia. Exato. E ainda tem o Jaque EJS1 por 132.900. Bateria de 30 kWh, 161 km de autonomia. Vendeu umas 1.200 unidades em 2024. São opções mais básicas. Subindo o degrau, então, faixa intermediária, ali entre 150 mil e 250 mil reais. O GWM Hora 03 chama atenção, né? Ah, chama sim. O design é bem diferente. É. Custando a partir de 150 mil reais na versão Skin, foi o terceiro elétrico mais vendido em 2024. Tem bom espaço interno e o legal é que a versão de entrada já vem com piloto automático adaptativo nível 2. Isso é um diferencial nessa faixa, hein? Com certeza. A autonomia da versão Skin é 232 km, com motor de 171 CV. E olha, nessa faixa também está o BYD Dolphin normal, o irmão maior do Mini. Por R$ 159.800, um pouco mais caro, mas com mais autonomia, 281 quilômetros. Foi super importante para afirmar a BYD aqui. Sim, ele abriu muitas portas. E a surpresa que você mencionou antes? O Volvo EX30, um SUV que a gente pode chamar de premium, mas começando em 229.950. É um preço interessante para um Volvo, né? Muito. E anda muito. Motor traseiro de 272 cavalos, faz 0 a 100 em 5,3 segundos. É um foguetinho. Nossa, e autonomia? Varia. Tem bateria de 51 kWh, que dá uns 250 km de autonomia, ou a maior, de 69 kWh para 338 km. O interior é bem minimalista, tudo na tela central. A Volvo tinha meta alta para ele.
E lá no topo, acima dos R$300 mil, aí sim, os reis da autonomia e do luxo. Uma das fontes confirma, o campeão de autonomia no Brasil hoje é o BMW iX xDrive 50. Quantos quilômetros? 528 quilômetros pelo Imetro. É muita coisa. Claro, o preço acompanha, né? A partir de R$ 536.800. É um SUV grande, potente. É outro patamar. E aí temos também a Mercedes-Benz com a linha EQS, focando no luxo extremo, e o Porsche Taycan para quem busca a esportividade elétrica pura. Ambos com ótima autonomia também, acima de 450 quilômetros. Mas resumindo um pouco os prós e contras por segmento. Os econômicos democratizam, mas têm limitações, né? Suspensão, autonomia mais curta. O X30. Mas o preço ainda é alto para muita gente e é recarga. Continua sendo ponto, né? Pois é, a infraestrutura de recarga ainda é o calcanhar de Aquiles geral. Melhora, mas ainda está muito concentrada nas capitais, nas rodovias principais, e a velocidade de carga varia muito. Exato. Agora, vamos para outra grande dúvida que algumas fontes aqui abordam. Elétrico puro, o EV ou híbrido? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Boa pergunta. Vamos aos EVs primeiro. A grande vantagem é a mecânica muito mais simples, né? Tipo, umas 40 peças móveis contra 400 num carro a combustão. Menos coisa para quebrar. Exatamente, menos manutenção. Adeus troca de óleo, filtro de combustível, essas coisas. Zero emissão, ali no escapamento, e ainda tem a frenagem regenerativa que ajuda a poupar os freios. Parece ótimo, mas tem desvantagens, claro. Sim, a infraestrutura de recarga é limitada, como a gente falou, principalmente fora dos grandes centros. Aquela ansiedade de autonomia, né? Apesar de estar melhorando, ainda fica entre 200 e 400 quilômetros para a maioria. O custo inicial ainda é alto, a média fica ali perto dos R$200 mil, e a manutenção, embora mais simples, precisa ser especializada e ainda não tem em todo lugar. E o custo por quilômetro rodado dos EVs? As fontes indicam que varia bastante, mas é baixo. Coisa de R$ 0,08 no Caoa Chery iCar até uns R$ 0,21 no Porsche Taycan. Para comparar, um Fiat Mobi a gasolina custa uns R$ 0,43 por quilômetro. A economia no dia a dia é grande. Sim, mas atenção, esse custo da eletricidade varia por região, né? Um exemplo citado é o BYD e o One Pro, que custaria R$ 0,12 quilômetro no Rio Grande do Sul e R$ 0,17 quilômetro no Pará. Faz diferença. Certo. E os híbridos? Quais as vantagens deles? Bom, os híbridos também economizam combustível, porque aproveitam a energia da frenagem, né? Os modelos HEV, que são os híbridos comuns, não precisam de recarga externa, o que é uma comodidade. Tipo o Corolla híbrido, né? Exato. Eles são bons em congestionamentos e os plugins, os PHEV, oferecem mais flexibilidade, porque podem rodar só no elétrico por uma distância maior se você carregar na tomada. É uma transição mais suave entre os motores. Mas e as desvantagens dos híbridos? A manutenção tende a ser mais complexa, afinal são dois sistemas trabalhando juntos, né? Motor a combustão e motor elétrico. E eles ainda emitem poluentes, menos que um carro só a combustão, mas emitem. E a autonomia só elétrica deles geralmente não é tão grande, né? Não, geralmente fica entre 50 e, nos mais caros, talvez 180 quilômetros. E o custo por quilômetro? Usando um exemplo com gasolina a 7,30 o litro, o Corolla Cross híbrido faria uns 17 quilômetros na cidade, dando um custo de 0,43 centavos cada quilômetro, perto do carro a gasolina comum, mas bem acima do elétrico puro. Entendi. Tem uma análise da USP mencionada que calcula um custo total, incluindo o investimento inicial. Sim, essa análise mostra que, considerando tudo, o EV poderia custar 2,20 quilômetros e o carro tradicional 1,90 quilômetros no começo. Isso porque o preço de compra do EV ainda pesa muito. Mas, no dia a dia, o custo operacional do EV é bem menor. E a manutenção? EVs são mais baratos, as revisões podem ser até 56% menores. Já os híbridos costumam ser um pouquinho mais caros de manter que os carros a combustão equivalentes. Coisa pequena, mas é. E a bateria do híbrido? É uma preocupação. Baterias remanufaturadas, que custam bem menos, entre R$ 8 mil e R$ 10 mil. Então, resumindo, EVs têm custo de rodagem e manutenção menor, apesar do preço inicial alto. Híbridos são uma solução de transição, mais flexível, né? Isso. Agora, focando de novo na faixa de entrada,
até R$150 mil, que uma das fontes detalha, a briga tá boa principalmente com os chineses chegando forte. Quem se destaca ali em custo-benefício? Olha, pelo equilíbrio geral e por ser líder de vendas, o BYD Dolphin Mini, sem dúvida, custa R$ 118.800 e tem 280 quilômetros de autonomia. E o GWM Hora 03 Skin, por R$ 150 mil, se destaca pelo acabamento, pela tecnologia embarcada e pelo desempenho superior nessa faixa. E as outras opções dessa faixa? Tem o Kwid E-Tech, que se pegar na promoção de 99 mil é o mais barato, mas bem limitado em autonomia. O Caoa Chery E-Car, super compacto, 119,9K, 197 quilômetros. O Neta Aya, que é um SUVzinho, 128,9K com bons 263 km de autonomia. O Jaque EJOA-S1, mais básico, e o Dolphin normal, perto do teto de 150 mil, oferecendo mais espaço. A autonomia ainda é um fator que pega para a maioria deles, né? Tirando talvez o Dolphin Mini, o Aya e o Dolphin Maior. O acabamento dos mais baratos é simples. E tem a questão da desvalorização para marcas novas. E não podemos esquecer dos seminovos. Por menos de R$150 mil já dá para achar uns modelos interessantes que eram mais caros, tipo o Nissan Leaf, Mini Cooper SE, Peugeot 208, Chevrolet Bolt. Verdade, podem oferecer mais equipamentos ou desempenho, mas aí tem os riscos de um usado, né? Garantia, como está a bateria. Exatamente. E, recapitulando rapidinho, os custos por quilômetro que outra fonte compara. Elétricos ali entre 0,08 e 0,21. Híbridos, dependendo se plug-in ou não, e do preço da gasolina, algo entre 0,18 e 0,55. Gasolina pura na faixa de R$ 0,42, R$ 0,43. A vantagem operacional do elétrico do dia a dia é clara. Sim, os fatores decisivos na escolha acabam sendo: uso urbano intenso favorece o elétrico no longo prazo. Viagens frequentes, longas, podem favorecer o híbrido pela autonomia total e facilidade de abastecer. O custo inicial ainda pesa muito, né? Elétricos começando em R$ 118 mil, híbridos um pouco mais, R$ 147 mil. Mas tem benefícios como IPVA menor para o elétrico, em alguns estados como São Paulo, que ajuda na conta. Para o que o convencional. A conta do retorno do investimento depende muito de quanto a pessoa roda. Para quem roda uns 15 mil quilômetros por ano, um elétrico pode se pagar em 6 a 8 anos, mais ou menos. Faz sentido. E se o foco principal for autonomia máxima, gastando o mínimo, até R$ 150 mil, quem ganha essa? Aí o campeão, como já falamos, é o BYD Dolphin Mini, 280 quilômetros por R$ 118.800. Ele entrega mais quilômetros por real investido na compra. Em segundo, vem o Neta Aya, com 263 quilômetros por R$ 128.900. Os outros ficam para trás nesse critério específico. Interessante. E tem uma fonte que pergunta, quando um híbrido pode ser mais econômico que o elétrico aqui no Brasil? Parece contraintuitivo, né? Se a carga na sua região for muito ruim ou a eletricidade for caríssima. Segundo, se você faz muitas viagens longas para lugares onde parar para recarregar um elétrico seria complicado ou demorado demais. A flexibilidade do posto de gasolina, né? Exato. Terceiro, se o preço inicial do híbrido for bem menor que o do elétrico equivalente, o retorno do investimento pode ser mais rápido para quem não roda tanto. Quarto, a própria flexibilidade de abastecer em qualquer lugar. E quinto, alguns podem perceber o custo de manutenção ou troca da bateria do híbrido como mais previsível em certas regiões. Entendi. Então, para quem viaja muito, mora longe de carregadores, o que é um investimento inicial menor e flexibilidade total, o híbrido pode sim ser a opção mais econômica no cômputo geral. Exato. E para fechar com chave de ouro, a última fonte responde à pergunta: qual carro elétrico tem a maior autonomia de todos disponíveis no Brasil hoje, o rei da autonomia? E o vencedor é? O BMW iX xDrive 50, confirmado pelo Inmetro e outras fontes. Com aqueles impressionantes 528 quilômetros de autonomia numa carga só. Ele supera outros que também vão longe, como o Chevrolet Blazer EV
e o Mercedes EQS. Ufa! Cobrimos bastante terreno, hein? Desde o crescimento explosivo do mercado, a dominação da BYD, passando pelos modelos em cada faixa de preço, a comparação detalhada de elétricos e híbridos, custos, até os campeões de autonomia. Foi uma análise bem completa das fontes que recebemos. Esperamos que ajude a entender melhor esse cenário complexo e, vamos combinar, fascinante dos carros elétricos e híbridos no Brasil em 2025. Por essa edição é só. Se você gostou dessa exploração aprofundada, deixe seu comentário, curta e compartilhe. A gente se encontra na próxima análise. Até lá!